Então hoje a gente vai continuar com o último capítulo do livro Eu, Espírito Imortal, que tem o título A Consciência da Imortalidade. E vamos ver aqui a introdução do nosso estudo, extraída do livro Fonte Viva, capítulo 166, que diz o seguinte: a palavra do enviado celeste é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 12. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Vamos aqui fazer uns comentários para introduzir o nosso tema de hoje. Então Emmanuel começa chamando a atenção de uma forma bem evidente de que a palavra do enviado celeste de Jesus é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Aqui nós recordamos que trevas tem vários aspectos e principalmente em relação aos nossos fatores do inconsciente. Porque quando nós nos deixamos levar pelos instintos ou por atitudes impensadas, aonde a predominância do egoísmo se traduz nas nossas atitudes, a presença do nosso inconsciente é um campo de trevas, porque nele estão ocultas todas as nossas experiências encarnatórias. E sobretudo naquelas áreas onde nós tivemos dificuldades, tropeços, desenganos, vícios, desequilíbrios. Então é disso que é composto o nosso inconsciente. E está sendo conduzido por ele, está em trevas. Geraldo, parece que tem alguém ali na frente. E aí Emmanuel continua dizendo a nós o seguinte: se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Aqui é interessante nós destacarmos como Emmanuel, de forma sutil e às vezes veemente, nos convida sempre à reflexão. Porque mesmo a mensagem sendo dirigida sobretudo para nós espíritas, ele diz assim: se te situes por fora, se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Ele está querendo aqui nos chamar a atenção ao seguinte fato: nós envolvemos o despertamento espiritual nosso que o Evangelho induz, de forma a criar afeto, gosto, vontade pela proposta do Evangelho, porque é nisso que está situado o sentimento. Não é só ter recebido o conhecimento, a informação dos ensinos do Cristo, mas é a partir da reflexão e das atitudes renovadas termos um nível de percepção aonde um novo campo de afetos e de afeições ao que é ensinado pelo Cristo tenha sido despertado. Se isso aconteceu, como ele coloca, não te situes por fora do serviço cristão, porque é exatamente no serviço cristão que está envolvida a ideia da vivência, da prática do bem, como sendo a atitude de consequência natural pela nossa afeição ao Evangelho. Naturalmente, se a gente conhece o ensino do Cristo hoje através da doutrina espírita, abrir o coração para uma transformação interior, é imprescindível que nós entremos para a área do serviço, da prática do bem, que é o serviço cristão. Se isso não ocorrer, nós estaremos
trilhando um campo de conflitos, de dúvidas e de certa infelicidade conosco mesmos. Porque é o passo consequência, é o de nos colocarmos como instrumentos do bem. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Vamos entender essa colocação final dele diante do que estávamos explicando. É exatamente aí, quando nós partimos para a vivência, que nós ressignificamos, mudamos a intimidade em termos de valores do nosso inconsciente. A gente atinge o inconsciente pela vivência das atitudes novas. Nós só logramos estabelecer as ligações com a luz vinda do Cristo na ressignificação do nosso inconsciente, que vem através da vivência nova, de agora estarmos nos tornando melhores instrumentos do bem. E quando isso ocorre, como diz Emmanuel, somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Essa luz excelsa, sem dúvida nenhuma, irá clarear-nos as tendências instintivas do inconsciente que ainda tenhamos, de tal maneira que elas sejam plenamente resolvidas. Vejam, as pessoas, fazendo aqui uma conclusão, as pessoas que ainda não abriram-se à renovação que é proposta pelo Evangelho, elas são, sobretudo, escravas delas mesmas, em atitudes, comportamentos e desequilíbrios que muitas vezes elas nem entendem por que se agiram ou se envolveram assim, porque foram direcionadas, dominadas pelo inconsciente, não iluminado pela palavra do Cristo. Então, para essa grande massa da humanidade atual que vive afastada de um despertamento espiritual, elas são escravas do passado. E mais cedo ou mais tarde perceberão o nível de infelicidade que isso conduz. Vamos então prosseguir com o nosso tema, a consciência da imortalidade. Fazendo aqui uma rápida lembrança do que vimos no nosso último encontro, nesse último capítulo que nós estamos trabalhando há 3 semanas, nós somos levados à consciência nas nossas atitudes renovadas no dia a dia, em termos de estarmos trabalhando a perspectiva de imortalidade mesmo durante a encarnação. É aquela história de, por exemplo, que já citamos aqui. Nós vimos para um estudo espírita, para uma palestra espírita. Ter a consciência acordada para aquela atitude que escolheu e vivenciou, para não fazer as atitudes, sobretudo as de ordem espiritual, de forma automatista, de forma rotineira, perdendo a substância do valor de imortalidade que essas atitudes poderiam estar nos dando. Porque quando a gente repete atos por condicionamento, mesmo que sejam atos de espiritualidade profunda, a gente perde a essência do valor do que fez, porque fica agindo por repetição. Então isso pode ser até trabalhos assistenciais, como campanha do quilo, como um trabalho de solidariedade, um trabalho de sopa, onde a pessoa vai de forma mecânica, ajuda porque chegou o dia, vai para o centro porque é a hora, mas aquilo não tem uma conexão de imortalidade, de espírito imortal que nós somos, naquela atitude deliberadamente altruísta, que poderia ter uma importância e um valor muito maior para nós, se a gente estivesse consciente dela.
Então, é nesse enfoque que vai sendo trazido observações nesse capítulo, para que a gente tenha mais consciência acordada naquilo que a gente faz, se percebendo um espírito comandando um corpo e não um corpo que tem um espírito. Como aquela atitude que ainda é tão habitual em nós de a gente dizer assim: o meu espírito está pensando outra coisa. Se o meu espírito está pensando outra coisa, quem é que está pensando isso que está dizendo agora? É o corpo? Porque quem de fato elabora o pensamento e é o autor responsável é o espírito. Então, a atitude muito mais caracterizadora desse despertamento de consciência nessa expressão seria: eu, espírito, estou pensando isso. Não é o meu espírito está pensando isso. Porque se for o meu espírito, quem é que é dono do teu espírito? Então, muitas vezes a gente tem uma série de hábitos, de expressões e, sobretudo, de atitudes na vivência, que são aquelas condicionadas pela mortalidade habitual em nós desde outras vidas. Quando agora a gente recebe uma série de informações novas e provas da imortalidade da alma, se a gente não tiver acordado ou acordando para perceber isso de uma forma mais consciente, a gente acaba trazendo tudo isso para os hábitos e condicionamentos e fazendo com que todo um campo de possibilidades renovadoras profundas em nós não ocorra, porque fica tudo dentro dos hábitos e condicionamentos e desse espírito de morte que é predominante no mundo materialista. Vamos ver o primeiro slide de hoje. O espírito pode se apoiar nos recursos simples e indispensáveis da oração, da meditação, da reflexão que comove as fibras mais delicadas do coração espiritual, da leitura que enobrece os conceitos. Então, aqui é dito a nós que o apoio que o espírito que somos nós pode ter de trabalhar essa consciência da imortalidade tem imensos e variados recursos. Quando a gente faz uma prece consciente e lembrado dessa imortalidade, ou no momento de meditação, de reflexão, de leitura mesmo, aonde eu estou envolvido, por exemplo, num romance espírita, numa leitura, a gente dá uma parada e reflete sobre como aquele livro está sendo absorvido pelo nosso espírito imortal, na percepção e no aproveitamento daquele ensino, dentro desse novo ponto de vista que agora estamos sendo chamados a trabalhar, que é o ponto de vista da imortalidade da alma. Então, praticamente todas as atitudes, ações que nós deliberamos tomar no dia a dia, ele pode e deve ter uma conotação de imortalidade. Lavar um prato, dirigir um carro, qualquer atitude que a gente sempre fez de forma mecânica, sem perceber que aquilo ali está ocorrendo, porque o espírito imortal que somos nós está agindo, está tomando a direção daquela atitude a partir do pensamento, isso vai ajudando a nós estabelecer no nosso cérebro novas conexões neuronais vinculadas ao despertamento espiritual que agora está sendo implantado em nós. Porque antes de termos essa possibilidade de abertura que esse livro nos traz, possivelmente,
não julgávamos que há toda uma possibilidade de renovação, desde as conexões do nosso cérebro atual, de tal forma que a percepção e a perspectiva de imortalidade possa ser mais aproveitada agora, durante a encarnação. A prática de uma atividade que valoriza a saúde, do acolhimento aos fragilizados da alma, da doação aos que estão com suas carências sociais, do ideal de realização por meio de alguma obra criativa e por todo o bem que se sinta feliz em realizar. Em todas essas variedades de atitudes, se a gente estiver trazendo consciência de espírito imortal no comando, estará abrindo portas para toda uma compreensão e consciência de imortalidade que antes não tínhamos. E com o consequente usufruto de uma perspectiva de vida que nunca antes a gente teve durante a encarnação. Porque nunca antes, em vidas passadas que todos nós já tivemos, a compreensão, a perspectiva de imortalidade, as provas como nós temos recebido pelo Espiritismo, nunca tiveram a perspectiva de serem trabalhadas como nós estamos tendo agora. É nessa encarnação agora que essa consciência já despertando em termos de certeza de imortalidade pode e deve ser usufruída agora. Porque a questão toda é que isso abre um campo de felicidade, de bem-estar, de plenitude que a gente nunca antes tinha pensado poder. Imaginemos que mesmo no próprio movimento espírita, a grande maioria de nós, que ao ter, por exemplo, conhecimento trazido de obras como Nosso Lar, ou do próprio filme Nosso Lar, se pensou assim muitas vezes: graças a Deus que eu conheço o Espiritismo e sei que quando eu desencarnar tem uma colônia espiritual, tem uma vida espiritual que me espera. Vejam, é um desastre se pensar assim, em parte. Por quê? Porque a pessoa está jogando toda uma perspectiva de imortalidade para quando ela fisicamente estiver morta, para só aí ela poder, dentro desse entendimento, usufruir uma imortalidade após a morte do corpo. Não foi para isso que o Espiritismo surgiu. A própria doutrina espírita, como o próprio nome diz, doutrina espírita, ou centro espírita, cujo próprio nome diz centro espírita, é destinado para quem? Para o espírito, quer ele esteja encarnado ou desencarnado, mas para trabalhar nele a perspectiva única e real de imortalidade, única no sentido de que a gente é imortal, quer esteja no corpo ou fora dele, e de que os receios e os medos, ou o mau aproveitamento da perspectiva de imortalidade que a gente pode ter durante a encarnação, pode ser a mesma que a gente leve desencarnado. Porque não são poucos os desencarnados que vivem na maior agonia, sabe para quê? Para reencarnar. De que adiantou estar lá? Se quando chega lá está louco para voltar para cá. Como é que fica a vivência da sua imortalidade real? Essa vivência de imortalidade é para ser trabalhada aqui e não se achar que é para ser trabalhada lá.
A questão toda é que, em termos de revelação espiritual, a grande maioria que desencarna, a grande maioria, vivem uma necessidade imperiosa neles de reencarnar. Só alguns que, já estando no nível de despertamento de responsabilidade, é que temem reencarnar e fracassar. É alguns, mas a grande maioria ou vivem no nível de inconsciência e de perturbação que está no mundo espiritual, não serve de proveito nenhum, ou estão lá ansiosos para reencarnar, face o nível de provas e de instabilidade espiritual que sentem, que está no corpo físico é como abafar, pelo menos temporariamente, a carga pesada de dívidas que tem. Então, nesse aspecto é que, como nós estamos estudando aqui, os espíritas, ou nós, porque esse estudo e esse livro é destinado para nós espíritas, nós somos agraciados em entender os objetivos reais da vida e, a partir daí, ter a possibilidade do despertamento da consciência de forma intencional, feliz e planificadora, por estar agora abrindo-se plenamente a se harmonizar com as leis de Deus. Porque, vejam, a gente só aceita e só se abre a um despertamento de consciência pleno se a gente já estiver totalmente acordado em querer viver em harmonia com as leis de Deus. Para a grande maioria da humanidade, que quer viver a vida de acordo com o que tem na cabeça, quer viver ainda de acordo com o egoísmo próprio, eles não se abrem e impedem para eles mesmos qualquer nível de despertamento de consciência, porque esse despertamento os condenaria explicitamente. Então eles já vivem atirados nos prazeres, na vida material, como meio de fuga, porque não querem abrir portas, pelo menos até agora, para o despertamento da consciência deles. É como há pouco a gente estava comentando aqui, Geraldo estava citando, a quantidade, em termos gerais, do que se tem aí, de pessoas que estão se entregando à bebida, mesmo numa sexta-feira, que a igreja tradicionalmente comemora da Semana Santa, mas que vivem num nível de fuga de si mesmos, que não querem abrir-se ao autoconhecimento, porque não querem ou ainda não têm a maturidade espiritual para desejar alinhar-se com a lei divina, que vivem em fuga. Para essas pessoas, não há a possibilidade que a gente está trabalhando aqui. A possibilidade que a gente está trabalhando e que esse livro traz do ser imortal, do eu imortal, tem por base essencial você estar aberto a querer viver em harmonia com as leis de Deus, viver como instrumento do bem na terra já agora. Você já está querendo ser instrumento dos benfeitores espirituais agora, não é quando desencarnar, é agora. Você já ter entendido que ajudar, servir aos outros é a base real da felicidade. Essa compreensão você já tem que ter, para aí você se abrir a estar trabalhando essa perspectiva de imortalidade como a gente está enfocando aqui, porque ela só tem condições de ir à frente se tudo isso já estiver sendo trabalhado na gente. É nesse sentido, como estávamos lendo aqui, quando diz que na prática da atividade que valoriza a saúde, olha, veja, prática de uma atividade que valoriza a saúde como exemplo para o despertamento da consciência. Por quê? Exatamente porque normalmente, quando a gente está dissociado desse despertamento de consciência, a gente tem atitude e comportamento que prejudica a gente mesmo.
como envolver-se em vícios, como ter atitudes e práticas que colocam em risco a saúde física. Porque a pessoa está tão desencontrada com ela mesma, que ela mesma se põe em risco. Ela mesma assume hábitos, condicionamentos, vícios que prejudicam a saúde dela. Nessa atitude o inconsciente está tomando conta. Mas quando a gente começa a ter atitudes equilibradas, organizadas para o bem-estar físico, inclusive, nós podemos, nessa atitude, estar trabalhando a consciência acordada de imortalidade e utilizar essa atitude nossa como promovedora dessa consciência. Assim como ajudar as pessoas que passam por problemas emocionais, os fragilizados da alma. Doar-se em atitudes de solidariedade e caridade, como nas carências sociais. E por meio de qualquer obra na qual você está sendo intermediário do bem. E toda essa diversidade de possibilidade, você pode estar trabalhando e aproveitando muito mais o despertamento de consciência de imortalidade, sim. É esse o sentido. Quando o ser, intelecto moral, estabelece um circuito contínuo que valoriza os seus potenciais imortais, ocorre a mudança de hábitos transitórios para os hábitos imortais, que passa a tomar parte da sua estrutura mental. Aqui está dizendo que, na medida que essas novas possibilidades de hábitos a gente começar a estabelecer, eles irão substituir os hábitos antigos, que eu volto a lembrar vocês, hábitos de morte. Porque essa atitude que hoje em dia, as duas maiores doenças da humanidade estão na área da mente, do psíquico, que são depressão e ansiedade. E por quê? Por exemplo, na ansiedade mesmo, a pessoa está vivendo aquela ânsia de querer estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, de querer viver uma vida que não é possível viver. E o que é que está por trás disso? A falta de consciência de imortalidade nos pequenos hábitos que faz o seu dia a dia. Uma pessoa que esteja trabalhando essas propostas que aqui nós estamos compartilhando, ela não pode ser ansiosa mais. Ela não conseguirá ser ansiosa. Porque ela vai passar a formar hábitos novos de agir, pensar, ter atitudes nas quais se perceberá espírito imortal em cada uma dessas atitudes. E se perceber como espírito imortal, na medida que isso for sendo repetido, isso vai gerar condicionamentos nessa atitude. O que fará com que, depois de algum tempo, espontaneamente a gente já está, quando vai agir, quando vai no centro espírita, quando está tomando alguma atitude, a consciência de imortalidade já vai estar presente. Espontaneamente. Porque terá sido criado conexões nos nossos neurônios, aonde essa nova rotina estabeleceu novos circuitos, novas ligações entre as células neuronais. E espontaneamente você começa a ter mais consciência de imortalidade. Não precisa se dizer que isso é maravilhoso. E em grande parte, muitos de nós espíritas poderiam estar vivenciando isso com muita frequência e não está. Às vezes até por falta de esclarecimento e dessas informações que nós estamos aqui compartilhando.
porque as atitudes que a gente faça nas mais variadas áreas da nossa vida, aonde a gente está ali se sentindo como espírito que comanda o corpo, que comanda as atividades e que é imortal, isso muda tudo. Expressando um novo funcionamento nos circuitos neurocerebrais que captam as frequências mentais do espírito numa perspectiva de realidade bem diferente da visão materialista. Vejamos bem, a grande maioria das pessoas aí fora que vive dentro da perspectiva do materialismo, a mente delas pensa e reflete com atitudes de um condenado à morte. Tudo que ela faz, e é por isso que é gerador desse quadro de ansiedade e às vezes de depressão, quando enfrenta crises e problemas que não tem a consciência de mortalidade para ajudar a superar. Isso ocorre e tem atingido aí a grande maioria da humanidade. É algo que agora, para nós, que estamos compartilhando esse entendimento, podemos usufruir o antídoto mais eficaz contra isso, que é o da consciência de mortalidade. O mais interessante de tudo é que, na perspectiva espírita, isso não é um artifício mental. Essa consciência de mortalidade, ela está estruturada na certeza lógica e racional da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Então não é algo que a gente queira agora estar se induzindo a se pensar imortal. É porque tudo aquilo que o Espiritismo já trouxe de provas e de certeza era para nos levar a nos conscientizar de imortalidade. Isso não ocorreu e não tem acontecido com a maioria de nós, mesmo espíritas. Por quê? Porque pegou tudo isso e jogou dentro dos condicionamentos habituais do mundo materialista, de morte. Então, quando a gente está numa reunião mediúnica, ou quando a gente está diante de provas da reencarnação, a gente se deslumbra e tem momentos ali de convicção. Mas vejam que coisa, momentos. Porque depois que a gente sai da reunião mediúnica, ou sai daquela prova de imortalidade, volta a imperar o inconsciente de morte, que domina tudo que a gente faz durante o dia. E a gente volta a se pensar, a refletir e a agir como mortais. E é para mudar isso que a gente está aqui tentando refletir. Para mudar essa forma errada, perversa, mentirosa e ilusória do mundo materialista, a qual escraviza a maioria das pessoas a ter uma vida egoísta e voltada para a morte. Voltando aqui esse slide, aqui outra vez é colocado bem explícito para nós o quê? O fato de que nós poderemos agora criar novos circuitos neurocerebrais. De a gente ter tomado espiritualmente a decisão de, pensando e refletindo como espírito imortal, fazer com que o nosso cérebro gere hábitos e condicionamentos de um espírito imortal e não de um condenado à morte, como sempre nós andamos pensando. Como diz aqui no final, numa perspectiva de realidade bem diferente da visão materialista.
com esforços contínuos, repletos de alto amor, geradores de paciência com as imperfeições, fortalecedores da perseverança, intensificadores da disciplina, é plenamente possível a conquista do estado imortal na psicologia humana, abrindo as percepções da realidade em prismas inimagináveis. Vamos entender essas colocações do livro que nós estamos analisando, Eu, Espírito Imortal. Então, todos esses esforços novos que agora nós somos chamados a fazer, de pensar como espírito imortal, parar de pensar como condenado à morte. Na medida em que isso é gerador de paciência, fortalecedor de perseverança, intensificador de disciplina, a consequência é o quê? É plenamente possível a conquista do estado imortal na psicologia humana, agora, durante a encarnação. A gente pode viver e deve usufruir esse direito de viver, mesmo encarnado, com a plena consciência de imortalidade. No final, quando aqui diz, abrindo as percepções da realidade em prismas inimagináveis, por quê? Porque essa nova atitude de maturidade espiritual que a gente é chamado a usufruir, fará com que a gente esteja muito mais sensível em termos intuitivos, em termos de deduções dos fatos e dos acontecimentos do dia a dia, dentro de uma percepção em termos de dificuldades ou de problemas da nossa vida diária, de tal maneira mais leve, já que o entendimento e a consciência de imortalidade vão estar presentes, facilitando tudo da nossa vida. Na conquista da efetiva consciência imortal, os hábitos novos são muito importantes, porque a própria consciência emite as solicitações de mudança comportamental, mas somente o exercício diário de atitudes renovadas pode auxiliar o ser espiritual na conquista de novos padrões imortais. Na medida que vão se dando essa conquista desses novos hábitos de percepção da imortalidade, a própria consciência nossa vai favorecendo, através das solicitações da mudança comportamental, espontaneamente decorrente dessa perspectiva, que pode auxiliar o ser espiritual na conquista de novos padrões imortais. Como? Porque é que pode facilitar? Porque, vejam, na maioria das vezes, a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de superar certos hábitos, certos condicionamentos que não estão mais em harmonia com a nossa consciência, e muitas vezes a gente se percebe com muita dificuldade em superá-los. A razão disso é superada facilmente diante dessa consciência de imortalidade agora trabalhada. Porque essa consciência de imortalidade, ela se torna profundamente libertadora e facultará com que o nosso espírito passe a se sentir mais dono do que ele quer, da vontade dele, do que ele deve fazer.
porque ele se sente, a partir daí, muito mais sob o controle e o domínio dos seus pensamentos, das suas emoções e do que ele quer fazer ou não. O próprio esforço de instalar os novos processos mentais que vão gerar os comportamentos imortais para consolidarem hábitos imortais, já serão constituídos de um intenso prazer de evoluir, caracterizando nisso a efetiva mudança e sublimação da intenção. Alguns de vocês aqui poderão até se lembrar de que é assunto que às vezes nós tratamos no estudo de Joana de Ângeles aqui aos domingos. Inclusive, o próximo estudo vai ser 2h da tarde, no próximo domingo, excepcionalmente vai ser às 2h, domingo que vem. Esse que vem agora. A gente já tratou nele mais de uma vez a questão de que a grande dificuldade que nós temos, às vezes, das aberturas de renovação íntima para o despertamento do eu profundo, tem a ver com o quê? Sentir gosto, prazer nessas perspectivas novas e não achar que elas exigem um trabalho muito grande para superar. Que eu me lembro aqui quando mais de uma vez alguns irmãos colocam de que, mas é muito difícil. Olha, se você olha a renovação íntima como uma coisa difícil e que muitas vezes você quer até empurrar para outra encarnação, de fato fica difícil. Mas aqui, como é colocado para nós, diante da perspectiva de imortalidade, esse trabalho de renovação é para ser uma coisa prazerosa. Porque o problema e a dificuldade é colocado mais devido à perspectiva. A pessoa gosta de certo hábito vicioso e quer ainda aproveitar o possível nessa encarnação. Ao mesmo tempo, a consciência dela diz que isso tem que ser superado. O que ela faz? Qual a dedução dela? É muito difícil a renovação íntima. A pessoa ainda gosta daquilo que faz e que a consciência condena, é muito difícil. E para dificultar mais ainda, ela elabora mentalmente a dedução de que é difícil. Aqui nós somos chamados ao quê? A partir desses novos hábitos de se pensar espírito imortal, passa a haver um prazer de evoluir, caracterizando nisso a efetiva mudança e sublimação da intenção. Então agora para nós é aberto não só uma possibilidade que facilite o nosso burilamento íntimo, mas não só facilitar, tornar prazeroso. A partir do momento em que a gente de fato passe a se perceber espírito imortal. Achar muito bom estar se abrindo a interação máxima de superação de atitudes, hábitos, que mesmo trazendo um prazer imediato, seja gerador de um sentimento de culpa. Então a gente superar isso completamente. Porque agora o que para nós dá muito mais prazer será a consciência de dever cumprido, a integração nos objetivos maiores da vida, que é a prática do bem, servir ao próximo, renovar-se interiormente, tornar-se instrumento dos benfeitores espirituais desde essa encarnação e não quando estiver desencarnado. Continuemos. É o prazer de evoluir de maneira clara, evidente,
incondicional nos painéis psicoemocionais da criatura humana, que caracteriza verdadeiramente se ela está construindo e fortalecendo os hábitos imortais. Então, quando a pessoa está nessa diretriz de construção de hábitos de espírito imortal, todo o trabalho de renovação passa a ser prazeroso. Passa a ser algo no qual um gosto novo facilmente vai substituir um gosto antigo que não tem mais condições de ser mantido. E o gosto novo é a satisfação plena de se sentir espírito imortal, dono e condutor do seu pensamento e de suas atitudes. Esse é o prazer novo, que nós estaremos estabelecendo áreas de facilidade na medida em que os condicionamentos e os hábitos de imortalidade estejam sendo implantados no nosso cérebro, nas novas conexões neuronais. Voltando aqui ainda a esse slide, quando disse é o prazer de evoluir de maneira clara e evidente, incondicional nos painéis psicoemocionais da criatura, que caracteriza verdadeiramente se ela está construindo e fortalecendo hábitos imortais. Então, a pessoa que muitas vezes diz assim: eu estou procurando me melhorar, mas é muito difícil. Essa pessoa não está construindo hábitos de se pensar espírito imortal. Ela ainda está vinculada aos hábitos de morte. Por isso é que é tão difícil. É a abertura nossa a esses novos hábitos que vai evidenciar se de fato a gente está querendo se renovar. Porque se a gente passa a achar dificuldade, é porque os condicionamentos e vícios estão dominando. E são áreas de morte para o nosso espírito. Esse é o penúltimo slide de hoje. É o prazer que caracteriza a consciência desperta de fato, pois por meio das inúmeras situações desafiadoras, o espírito se manterá pleno em si mesmo, expressando ânimo de aprender, com foco no que está se tornando, a partir das experiências evolutivas. Então, aqui, dentro dessa proposta que vai se aprofundando, de acordar em nós hábitos de se pensar imortal, agora nós estamos vendo a questão do prazer e da alegria que esses hábitos, bem estabelecidos em nós, vão nos propiciar na superação dos condicionamentos antigos. Então, fará com que o espírito se manterá pleno em si mesmo, expressando ânimo de aprender com foco no que está se tornando. Vamos aqui para o último slide de hoje. O ser é de constituição imortal e por isso mesmo as suas realizações se direcionam ao infinito. Nos domínios da alma, o prazer de vivenciar tudo com vistas a essa alegria infinita é o grande objetivo da consciência de cada ser. Então, 2 pontos aqui importantes para refletirmos e concluirmos esse estudo de hoje. O primeiro deles, olha, é o fato de a nossa natureza ser, em essência, de imortalidade, que nós não nos satisfazemos, não nos planificamos
com as coisas do mundo material. E é por isso que quanto mais a gente tenha, desde bens materiais a facilidades afetivas, todas as possibilidades que a gente pensa em termos de matéria, elas nos causam insatisfação, porque é a essência da nossa natureza espiritual. E a gente só vai estar se sentindo plenamente realizado quando esse ser imortal, que é o nosso espírito, estiver recebendo o máximo de atenção. Por isso é que começa aqui dizendo: o ser é de constituição imortal, a nossa essência. E por isso mesmo as suas realizações se direcionam ao infinito. Olha, vocês pensam que o nosso espírito se satisfaz com pouca coisa? O nosso espírito, em termos de essência, proveniente do Criador infinito, se dirige ao espaço infinito. O que poderíamos, assim, a grosso modo, dizer que vai satisfazer o nosso espírito não é conquista de riquezas e de bens materiais, é conquistas de planetas, de mundos, de sistemas solares. Porque os espíritos elevados, a gente sabe que eles comandam os astros. E a destinação do nosso espírito em termos de essência divina é disso para lá. A gente nunca iria se satisfazer com pouca coisa, em termos de plenitude, devido à natureza do nosso espírito. Nos domínios da alma, o prazer de vivenciar tudo com vistas a essa alegria infinita é o grande objetivo da consciência de cada ser. Então, o grande objetivo da consciência de cada um de nós é vivenciar essa perspectiva de imortalidade desde agora. Desde agora, na medida em que a gente se abra a vivenciar essa consciência de imortalidade, nós estaremos alcançando os maiores e reais objetivos de nossa vida, da nossa essência, que é o espírito, sufocado, desprestigiado, colocado em último lugar pelo mundo materialista, e que agora, diante da perspectiva espírita, ele é chamado para ocupar o seu devido lugar, ser dono, ter domínio e controle sobre tudo o que diga respeito à matéria. É essa a destinação do nosso espírito. Vamos então para a prece. Esse capítulo desse livro ainda vai continuar na próxima semana, se Deus quiser, da consciência de imortalidade, que de fato a gente precisa abrir-se à construção de novos hábitos e condicionamentos de imortalidade. Vou pedir para a Ivanice fazer a prece de encerramento para nós.